Olá, irmãos. Vamos estudar o último capítulo da carta aos Efésios, capítulo 6. E Paulo dá continuidade ao capítulo 5, o capítulo anterior, agora continuando falando lá, cristãos, ele agora falando de filhos e pais. Ele vai dizer: filho, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, honra teu pai e tua mãe. E aqui ele faz uma citação lá de Êxodo capítulo 20, a questão dos 10 mandamentos. Nós sabemos que os 10 mandamentos, os 4 primeiros, Jesus ele transforma em 2. Amor a Deus e nos 6 últimos, amor ao próximo. E ele começa o sexto mandamento dizendo: honra pai e mãe. E honrar pai e mãe é uma coisa fabulosa, por quê? É o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Aquele que honra pai e mãe, ele é abençoado, a sua vida dá certo. Irmãos, aquelas pessoas que fizeram alguma coisa na vida, em qualquer situação financeira, espiritual, familiar, que foi contrário ao pai e à mãe, se deu mal. Isso é estatística. Quem fez alguma coisa contrariando, pai e mãe, se deu mal. Se deu mal. Ou seja, tratar o pai e sua mãe com autoridade. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que nós, pais, provocamos nossos filhos a ira? Quando nós pregamos uma coisa e fazemos outra. Vou dar exemplo, por exemplo. É um exemplo aqui para vocês. O pai, na frente dos filhos, ele prega mentira. Há uma ligação telefônica e o pai diz ao filho: diga que eu não estou. Está pregando a mentira. Então, o filho começa a ouvir dos pais, o pai fazendo coisas erradas. E aí depois o pai vai querer que o filho faça tudo certo. O pai começa a cobrar do filho com muita força. Que o pai quer o melhor para os filhos, é evidente. Mas o pai não deu o exemplo. A prática de vida do pai estava totalmente contrariando a palavra de Deus. Aí o filho vai ficar revoltado: o senhor fez tudo errado, e quer que eu faça certo? E aí o que acontece? Você provoca a ira do filho. Porque você vai exigir do que seu filho faça tudo certo, e o filho viu o pai fazendo as coisas erradas. Então, o exemplo tem que ser dado pelo pai e pela mãe, para que o filho não tenha uma referência, que o pai fez. A referência do filho é que o pai fez tudo certo. E aí ele é o espelho. O pai é o espelho para que o filho também faça tudo correto. Mas também ele vai falar a partir do versículo 5. Quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com tremor e temor, na sinceridade do vosso coração com Cristo. Ele fala a questão, do servo, que ele deve obedecer também ao seu Senhor, com seriedade do coração. Não somente servindo à vista, para agradar o homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É a história. Você faz tudo direitinho porque está na frente do seu Senhor. Mas quando ele não está, você faz tudo errado. Você tem que entender que você faz ali é por Cristo. Você está ali consciente que o seu trabalho, a sua atitude, diz respeito que você é um servo do Senhor. É essa conotação aqui que nós temos que entender.
servindo de boa vontade como ao Senhor e não como homem. Você tem que entender que você faz tudo por Deus. Quando você faz alguma coisa, você faz por Deus, irmão. Porque o ser humano é complicado, ele não merece. Você faz bondade, você é generoso, você faz o melhor, mas muitos, o ser humano não agradece. Aí a palavra de Deus diz que não vos cansei de fazer o bem e não desfaleceis. Ou seja, continua, mesmo diante de injustiças, continua fazendo bem. Não desfaleceis, porque Ele, Jesus, te dará a resposta. Ele te abençoará. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Você é servo ou você é livre, você fez coisas boas que agradou a Deus, você receberá alguma coisa boa de Deus. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para com eles não há acepção de pessoas. É o Senhor tratar o seu servo de forma humanitária, tratar como um ser humano, não fazer acepção de pessoas, não tratar com arrogância, com desprezo. Pessoas que não são espirituais, pessoas que não conhecem a Deus, às vezes trata o ser humano com desprezo. Não agrada isso com Deus. Mas aquele que conhece a Deus verdadeiramente, ele trata a pessoa como um ser humano, com amor, com carinho. Porque ele sabe que não deve fazer acepção de pessoas. Ele é irmão. Ele é filho de Deus, como nós, todos nós somos filhos de Deus. Não há distinção. Quando você colocou a fé em Jesus, você passou a ser co-herdeiro com Cristo, filho de Deus por adoção, e todos nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas Paulo vai falar desse assunto nesse capítulo 6, que é um dos mais importantes. Vai falar da armadura de Deus. Paulo aqui vai falar a questão que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças do mal. É contra o maligno. Ele aqui vai nos ensinar como vencer o maligno. Ele vai nos dar aqui umas informações importantíssimas da nossa caminhada de fé. Ele começa a dizer, quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ninguém pode desprezar a força do maligno. Lá no Éden, quando Deus disse, você pode comer de todas as frutas do jardim, menos daquela ali, da árvore do conhecimento e do mal. Aí, chega o maligno e diz, não, Deus não disse isso. Você não pode comer de nenhuma. Não. Deus disse que eu podia comer sim, de todas, menos daquela. Você primeiro, ele colocou uma dúvida. Mas quando ela diz isso, ele muda toda a história e agora ele põe um desejo. Ele diz, ele disse que você morreria? Não, se você comer, você não morre. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Olha como é que o maligno age. Ele põe um desejo, depois põe uma dúvida. Desculpa, ele pôs uma dúvida, depois ele pôs o desejo. É assim que ele age na vida das pessoas. Né? Mas aí ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, que para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. A armadura de Deus. Como é que Paulo vai trabalhar essa questão? Paulo vai trabalhar, ele vai agora fazer um comparativo, que nós somos soldados, nós estamos indo para uma guerra. Mas a guerra que nós estamos indo é uma guerra espiritual. Mas Paulo vai usar as mesmas ferramentas que você está indo por uma guerra física. Ou seja, uma luta corporal. Então, quando um soldado ia para uma guerra física, ele usava o cinto, a couraça,
a sandália, o escudo, o capacete e a espada. Esses eram os instrumentos que ele ia para uma guerra física. E Paulo aqui, ele vai tratar desses mesmos elementos para essa guerra espiritual. Ele vai agora clarificar como é que isso acontece. Ele vai dizer agora no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestes. Principados e potestades, nós vamos ver que, dependendo do contexto bíblico, nós temos que entender que, dependendo do contexto bíblico, ou pode ser anjo, pode ser governante, mas que no caso é inimigo mesmo, é o maligno. E ele vai dizer que, contra as forças do mal, portanto, tomar a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau, e depois ter vencido, tudo permanecer inabalável. Ele está dizendo aqui que todos nós temos um dia mau. Vai ter um dia que nós vamos ser oprimidos pelo inimigo. Ele vai nos oprimir, ele quer nos derrubar. Ele quer transformar nossa vida numa vida sem raízes. E aí nós vamos entender que por isso nós temos que estar preparados para essa guerra espiritual. Paulo está aqui nos recomendando que nós temos que estar preparados para que isso não aconteça. Ele agora vai dizer, ele agora vai explicar como é essa armadura de Deus. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Então, o que é cingir com a verdade? É o cinto, ali onde nós usamos. A verdade deve prevalecer sempre, para que nós possamos revestir com a armadura de Deus. A mentira não deve prevalecer em momento nenhum. Como é que nós estamos firmes contra essa luta espiritual? Falando sempre a verdade, que é o cinto. E revestindo a couraça da justiça. A couraça é aquela que cobre o peito. Ou seja, é no coração que saem os desígnios. Nós temos que estar colocando uma couraça para que esse coração não seja atingido pelos dardos do maligno. Essa comparação que Paulo faz, ele vai dizer agora, e calçar os pés para a preparação do evangelho da paz. Esse calçado é que você vai caminhar para levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos. Pregação da palavra de Deus. Ele agora vai dizer, embaraçando sempre o escudo da fé. O escudo era aquele que o soldado usava para proteger das flechas do inimigo que chegavam. Então eles faziam uma maneira de tal sorte com os escudos que não deixava nenhuma brecha para nenhuma flecha entrar e atingir o soldado. E isso aqui Paulo está dizendo que quando você coloca o escudo, é para você não dar brecha para o inimigo. O escudo, você não vai dar brecha para o inimigo. Não dê brecha para ele em nenhuma situação, em nada. Você está preparado com a armadura de Deus. Você vai enfrentar o inimigo de peito aberto, porque você está preparado. É isso que Paulo está nos ensinando. Aqui é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. Ele está agora fazendo essa analogia de uma guerra, de um soldado que vai para uma guerra e agora de um soldado que vai para uma guerra espiritual. E os mesmos instrumentos ele está usando agora do ponto de vista espiritual. E agora vai falar agora do quinto instrumento, que é tomai também um capacete da salvação. O capacete, ele cobre a nossa mente. É lá que tem os pensamentos maus, os maus desígnios. É isso que vai nos proteger dos maus pensamentos, dos maus desígnios, né? Dos falatórios, das coisas que não agradam a Deus. E agora ele vai falar da espada. Ele vai dizer agora que é a sexta. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós temos 5 elementos de defesa. De defendermos. Os 5 é para de defesa. Mais um é de ataque. É a espada. A espada é o que? A palavra de Deus. É a nossa arma, é o nosso ataque. Quando Jesus
foi tentado, lá no deserto, jejuando, com muita fome. Jesus foi tentado. Como é que Jesus derrotou o inimigo? Com a espada, com o poder da palavra. E nós, ele aqui nos ensina que a armadura de Deus, a nossa única arma de ataque é a espada. E nós derrotamos o inimigo com o poder da palavra. É por isso que nós temos que ter muito conhecimento da palavra, para derrotar o inimigo com a palavra de Deus. Eu sempre digo que a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Porque quando estudamos a Bíblia, fazemos um estudo bíblico, nós temos esse conhecimento de como pregar a palavra para derrotar o inimigo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, ou seja, orando no poder do Espírito. Aqui muitos dizem orar no Espírito, orar em línguas. Não é verdade, irmãos. Porque orar em línguas, ninguém vai entender. Se tiver alguém, orar em línguas só engrandece a pessoa que está orando em língua, que está falando com Deus. Se tiver alguém para interpretar, de nada adianta. Então, muitos aqui vão dizer que esse orar em todo o tempo no Espírito, orar em todo o tempo no Espírito é orar em língua. Não. Orar no tempo, no poder do Espírito Santo. Isso sim, no poder do Espírito Santo, que nos reveste de força, nos concede capacidade de atingir o alvo. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os convertidos. Devemos orar por todos, não só por nós, mas por todos. E também por mim. Paulo pede para orar por ele também. Paulo precisa de oração, porque Paulo, ele vive uma vida de muito sacrifício. Paulo, ele é muito perseguido. Ele pede oração para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez. Paulo, ele tem que ter muita coragem para falar. Fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, que me compre fazê-lo. Ou seja, ele é embaixador, porque ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Em cadeias, Paulo passou por prisões, para que em Cristo eu seja usado. Ou seja, Paulo, ele falou com intrepidez. Paulo, mesmo na cadeia, lá em Éfeso, Paulo preso, aliás, em Filipe, desculpa, Paulo preso, e ali ele cantando, louvando a Deus, e ali houve um terremoto, e as cadeias, e Paulo ali, houve até a conversão do carcereiro. Então, ele ainda era intrepidez, mesmo naquelas situações. E agora vai falar agora de Tíquico, que é aquele que possivelmente levou essa carta para a igreja de Éfeso, e diz, para que saibais também, a meu respeito, que faço de tudo, vos informará Tíquico. Aqui a intenção é que ele deve ter levado essa carta. Ele estava preso, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então, Tíquico teve essa missão de levar a carta e consolar o coração daquela igreja, dizendo que Paulo estava preso e o amor de Paulo por aquela igreja. Ele vai concluir dizendo sobre a bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bênção que Paulo sempre ele conclui suas cartas, abençoando a igreja. É isso que ele traz nessa carta de Efésios. Então, que Deus seja louvado por esse estudo do livro de Efésios. Hoje concluímos a última carta, que é o capítulo 6, uma carta que nos ensina muito, muito para a nossa caminhada de fé e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe sempre.